Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto bem sério, que está acendendo um alerta global na saúde pública. A gente vai falar dos nitazenos. Guardem esse nome. É uma nova geração de opioides sintéticos com uma potência, assim, absurda. Para se ter uma ideia, uma dose do tamanho de uns grãozinhos de sal já pode ser fatal. Bom, para a gente entender bem essa ameaça, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o básico sobre o que são opioides. Depois a gente entra de cabeça nos nitazenos, compara a potência deles, que é chocante, entende os riscos de uma overdose e, por fim, dá uma olhada no impacto disso como uma nova ameaça global. Então, vamos começar pelo começo, né? Para entender o perigo, primeiro a gente precisa saber o que é um opioide e como ele mexe nesse equilíbrio tão delicado do nosso corpo entre dor e prazer. Olha só, opioide é um termo bem amplo, na verdade. Ele serve para qualquer substância, seja natural ou feita em laboratório, que age de um jeito parecido com a morfina. A função principal é atuar no nosso sistema nervoso para aliviar a dor. O problema é que essa mesma ação pode causar uma euforia muito intensa. E eles se dividem em três grandes grupos, basicamente. Tem os opiáceos, que vêm de fontes naturais, como a morfina. Tem os opioides sintéticos, que são 100% criados em laboratório, como o fentanil, que ficou bem conhecido. E aí tem essa categoria mais nova, as novas substâncias psicoativas, as NSPs. É exatamente aí que os nitazenos se encaixam. Agora, essa analogia aqui é perfeita para a gente entender como eles funcionam. Pensem assim, os opioides são como uma chave mestra. No nosso cérebro, a gente tem umas fechaduras, que são os receptores. Essa chave se encaixa ali e quando gira, pronto, ela desliga o sinal da dor e, ao mesmo tempo, liga uma sensação de euforia. Só que tem um problema gigantesco. Essa mesma fechadura, ela também controla a nossa respiração. Ok, com essa ideia da chave bem clara na cabeça, vamos agora ao nosso tópico principal, os nitazenos. Uma chave perigosamente potente demais. Então, o que são os nitazenos? Eles são uma família bem específica de opioides sintéticos. Eles até foram criados lá atrás para serem analgésicos, mas se mostraram tão potentes, tão tóxicos, que nunca em nenhuma hipótese foram aprovados para uso médico, nem mesmo veterinário. E a história deles é impressionante. Eles surgiram lá nos anos 50 em laboratórios, mas logo foram engavetados porque eram perigosos demais. Ficaram esquecidos por décadas. Até que, de repente, em 2019, eles reaparecem no mercado ilegal pelo mundo e em 2023 chegam oficialmente ao Brasil. Pois é, e um ponto muito importante é que a gente não está falando de uma droga só. Nitazeno é o nome da família. E essa tabela mostra alguns dos principais membros que já foram encontrados por aqui no Brasil. E olha, cada um com um nível de potência que é, no mínimo, assustador. Certo? Agora a gente chega no ponto central do perigo. Qual é o real poder dessas substâncias? Vamos colocar isso em perspectiva. A melhor forma de entender é comparando, né? Quão mais forte eles são quando a gente coloca lado a lado com a morfina ou com o fentanil, que são drogas que a gente ouve falar mais. E esse gráfico aqui, nossa, ele escancara a dimensão do perigo. Vamos lá. Se a gente pegar a morfina como nossa referência, o fentanil já é um salto, né? Chega a ser 100 vezes mais forte. Agora, olha o metonitazeno. Ele pode ser 1000 vezes mais potente que a morfina. 1000 vezes. É uma escala difícil até de imaginar. Então, para deixar bem claro, estamos falando de substâncias que são centenas de vezes mais fortes que a morfina e que podem chegar a ser até 20 vezes mais potentes que o próprio fentanil, que já é considerado uma droga extremamente perigosa. Essa frase aqui torna o perigo uma coisa muito real, muito palpável. Uma dose que pode matar é minúscula, do tamanho de grãos de sal. Isso quer dizer que a margem de erro, para quem usa sabendo ou até mesmo sem saber, é praticamente zero, não existe. Diante dessa potência toda, o que exatamente acontece no corpo durante uma overdose de nitazenos? O que acontece quando essa chave é forte demais? Os sintomas são muito rápidos e devastadores. O principal é essa depressão respiratória, que é basicamente um desligamento do sistema que faz a gente respirar. É algo severo, que leva a uma perda de consciência muito rápida e, em muitos casos, à parada respiratória e à morte. E tratar uma overdose dessas é um desafio gigantesco. A naloxona é o antídoto padrão, mas contra os nitazenos, muitas vezes uma dose normal não faz nem cócegas. Por causa da potência deles, são necessárias doses muito mais altas, às vezes de forma contínua, para tentar reverter o efeito. Certo.
Agora vamos ampliar um pouco o nosso foco para entender por que isso já é visto como uma nova ameaça à saúde pública mundial. Eles circulam de várias formas, como pó, em comprimidos que imitam outros remédios e, o mais perigoso, misturado com outras drogas. A pessoa pode estar usando sem nem fazer ideia. E aqui no Brasil foi achada uma forma bem diferente, misturado em matéria vegetal junto com canabinoides sintéticos, as chamadas drogas K. E a família só cresce, pessoal. Até o meio de 2024, o Sistema de Alerta da ONU já tinha na sua lista pelo menos 19 tipos diferentes de nitazenos circulando pelo planeta. E aqui está o ponto crucial. Isso pode representar uma virada de chave no cenário brasileiro. Historicamente, o Brasil não tem uma crise de opioides como a que a gente vê na América do Norte, mas a chegada dessas substâncias superpotentes tem o potencial de mudar esse jogo para muito pior. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é quase uma provocação. Levando em conta essa potência absurda e essa presença que só aumenta, será que os nossos sistemas de saúde pública estão realmente prontos para lidar com o impacto dos nitazenos? Fica aí a questão.